Alguns dizem que ele era super-humano, outros que era um demônio. No auge de sua terrível carreira, ele chegou a ser quase tão famoso quanto Jack, o Estripador. Hoje em dia, no entanto, é bem difícil acreditar que um dia ele tenha existido. Mas se pelo menos uma parte, e olha, não precisa ser uma grande parte não, uma pequena parte de sua história for verdade, então sem dúvidas a gente está falando de um ser inumano. Eu estou falando de Jack, o Saltador, o qual vocês vão conhecer melhor nesse vídeo. E Jack, o Saltador, parece mesmo apenas um personagem de história em quadrinhos de horror. Mas na Inglaterra das eras vitoriana e eduardiana, ele foi um cara tremendamente respeitado e temido. As pessoas tinham medo de verdade e acreditavam de verdade na existência do Jack. Ele era um ser de capa, cartola e que dava saltos enormes, quase como se voasse, sendo capaz de pular por cima de enormes muros e portões com tremenda facilidade. E o que é pior, um ser que frustrou absolutamente todas as tentativas, tanto da polícia quanto das forças armadas inglesas, de capturá-lo. Jack foi visto pela primeira vez nos arredores de Londres, por 3 noites seguidas em fevereiro de 1837. No início da sua infame carreira, ele aparecia saltando sobre homens ou mulheres caminhando sozinhas, ou até mesmo casais. Haviam relatos de que ele também aparecia para casais. Parecia que não havia exatamente uma razão para o que ele fazia, porque embora os relatos das aparições dele tenham sido frequentes durante essas 3 noites, não houve nunca sequer um único relato do uso de violência do Jack contra essas pessoas, nem mesmo de roubo. Aparentemente, ele apenas aparecia para elas, saltando sobre elas, literalmente, porque queria aparecer. Não tinha nenhuma outra intenção com isso. Mas de qualquer maneira, as aparições dele causavam tamanho pânico que algumas de suas vítimas chegaram a desmaiar. Todas elas ficavam extremamente apavoradas ao ver aquele ser de cartola e capa preta e olhos brilhantes e vermelhos que pareciam faróis. A polícia, é claro, foi alertada sobre esse fenômeno, mas de início os policiais não deram muita atenção, não deram muita bola. Eles suporam que era apenas uma pegadinha, uma brincadeira, se não uma pegadinha das próprias pessoas que estavam indo lá dizer que tinham visto o Jack, de alguma pessoa que estava lá nos telhados fazendo gracinha para assustar os outros. Então a polícia não demonstrou grande interesse no começo. Isso só mudou quando um oficial da polícia acabou relatando que viu com seus próprios olhos o Jack. E segundo ele testemunhou o Jack saltando por sobre um enorme muro de mais de 4 metros com tremenda facilidade. Diante dessa demonstração quase que sobrenatural de habilidade para saltar, ele acabou se convencendo de que o Jack existia. E o testemunho dele acabou então finalmente convencendo a polícia de que o cara podia ser real. Depois disso, houve um certo hiato, um certo tempo em que ninguém parece ter visto Jack. Pelo menos nada foi relatado. Mas exatamente 1 ano depois, ele apareceu assombrando um bairro chamado Ball, lá em Londres. E nessa ocasião ele acabou atacando uma mulher chamada Jane Alsop. A Jane, mais tarde, deu um depoimento diante dos juízes de Lambeth, no qual ela descreveu o Jack. E a descrição que ela deu do Jack era de um homem horrivelmente desfigurado, né, um cara medonhamente desfigurado, com olhos brilhantes como bolas de fogo, cartola e capa preta. Essa descrição viria a se repetir, vinda de absolutamente todas as testemunhas e vítimas que o Jack fez durante as décadas de 1850 a 1860. Houve, depois daquela vez, uma espécie de padrão. Todo mundo que viu o Jack
repetiu exatamente a mesma descrição. Os jornais, é claro, que não perdiam a oportunidade de fazer matérias sobre qualquer coisa estranha desde aquela época, talvez especialmente naquelas épocas, declararam Jack imediatamente o inimigo número 1. E o Lord Mayor chegou a oferecer uma substancial recompensa para quem conseguisse capturar o Jack. Na verdade, durante aquele período de aparições, as aparições do Jack começaram a cada vez mais gradualmente se distanciar da capital e avançar pelo interior. Cada vez mais ele começou a ser visto em cidades do interior, nos condados do interior. E grupos de vigilantes começaram a se formar para caçar o Jack na tentativa de capturá-lo. Muitos deles provavelmente movidos pela recompensa, pela ideia de ganhar dinheiro com isso, outros pelo medo ou pela curiosidade. Inclusive o famosíssimo Duque de Wellington, que na época já era idoso, chegou a se juntar a um desses grupos e participou de uma caçada ao Jack. E olha, o Duque de Wellington é um cara famosão, quer dizer, o Jack realmente era uma celebridade. Em 1870, as autoridades do exército de Aldershot acabaram recebendo relatos de que seus sentinelas haviam sido atacados por um homem de olhos brilhantes e que foi capaz de saltar o muro alto da guarnição com grande facilidade. Elas então deram ordens para que os soldados fizessem armadilhas para capturar essa criatura. E ao contrário do que muita gente pode ter pensado aí, eles foram bem sucedidos, eles capturaram o Jack. E assim que o capturaram, atiraram nele várias vezes a queima-roupa. Isso devia ser o final da nossa história, né? Mas, meninos e meninas, não é o final. O fato é que pro Jack aquilo não significou nada. Ele acabou saindo da armadilha ileso, mesmo após levar vários tiros, e sequer um único vestígio de sangue foi encontrado. Algum tempo depois ele foi encurralado novamente, só que dessa vez pelos cidadãos de Newport. Os caras também conseguiram alvejá-lo, atiraram nele a queima-roupa, fuzilaram ele basicamente, e mais uma vez o Jack saiu ileso, sem nenhum arranhão. Depois disso houve uma outra aparição dele, novamente em Londres. Ele retornou a Londres, no qual ele foi perseguido por uma turba enfurecida, que mais uma vez falhou em capturar o Jack. O London Morning Post, de 1876, acabou fazendo uma matéria na qual declarava que o Jack não podia ser um ser mortal, como nós somos. Ou seja, os caras realmente já estavam convencidos de que estavam lidando com alguma espécie de força sobrenatural. O tempo foi passando e as aparições do Jack foram se tornando cada vez mais raras, até que basicamente cessaram. E então a memória que as pessoas tinham dele começou a se tornar cada vez mais distante, cada vez mais desimportante, até chegar num ponto em que ele era basicamente lembrado apenas como uma historinha para assustar crianças. Ninguém mais tinha uma memória de verdade do que era o Jack, e as pessoas já não acreditavam mais que um dia ele tinha existido. Até que em 10 de setembro de 1904, a polícia, mais uma vez em Londres, recebeu chamados de pessoas que estavam vendo alguma coisa muito estranha. Quando foram lá conferir, eles se depararam com centenas de pessoas observando um homem ou uma criatura que dava saltos imensos, de 10 em 10 metros, pelos telhados da cidade. Eles tentaram de toda maneira convencer aquela criatura a descer, mas claro, o Jack ignorou todos os pedidos e num último esforço ele se agachou, como se ele fosse um gato se preparando para um salto, e deu o maior salto que alguém já tinha visto. Ele saltou de um prédio de um lado da rua e atravessou a rua inteira com um salto, caindo nas casas do outro lado, caindo atrás dessas casas. Um salto que jamais poderia ser feito por qualquer ser humano normal. E também foi absolutamente a última vez que alguém viu o Jack. Depois que ele desapareceu atrás daquelas casas, ele desapareceu para sempre das vistas de qualquer pessoa. Mas antes disso ele fez questão de deixar esse, que foi o maior espetáculo que ele já deu. Nunca houveram respostas sobre o que era o Jack ou quem era o Jack. Se ele existiu de verdade, se era uma farsa, muitas pessoas brincando. Ilusão coletiva? Vai saber.
nunca se explicou. O que se sabe é que a lenda de Jack, o Saltador, a história de Jack, permanece até hoje. E se você chegou nesse canal por esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente, acompanha. Aqui a gente tem vídeo sempre às quartas e sábados, sempre tratando dos assuntos mais estranhos e esquisitos que você puder imaginar. A todos que sempre me acompanham, aquele abraço, fui!